E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Manual do Caos Histórico, o lugar onde a gente tenta colocar um pouco de ordem nesse caos que é o passado. Então se ajeita aí, porque hoje o mergulho vai ser fundo em uma das eras mais fascinantes e, vamos ser honestos, bem complicadas da história, a Idade Média. A gente vai entender como é que funcionava a sociedade feudal, o mundo onde a vida de alguém era definida no momento do nascimento. Bora lá! Bom, para a gente entender como o feudalismo nasceu, a gente precisa primeiro voltar um pouco e olhar o cenário da época. E olha, era um verdadeiro caos. Imagina só a cena. O Império Romano ruiu, acabou. E a Europa virou uma terra de ninguém, com invasões acontecendo por todos os lados e sem um poder central forte para proteger a galera. As cidades, que antes eram super movimentadas, se tornaram lugares perigosos. O medo era constante. E a solução? Fugir. Mas a grande questão era fugir para onde? A resposta era uma só: para o campo. As pessoas correram das cidades e foram procurar abrigo com os nobres, a galera que tinha terras e, o mais importante, algum jeito de se defender. E em troca dessa segurança, elas ofereceram a única coisa que realmente tinham: a sua liberdade e a sua força de trabalho. Pois é, e essa troca, essa barganha de trabalho por proteção, leva a gente direto para o coração do sistema feudal. Se antes, no mundo antigo, o que importava era cidadania, na Idade Média o papo era outro. O que realmente contava era ter terra. Terra era sinônimo de poder. Tá, mas e aí? Com tanta gente precisando de abrigo e tanto nobre precisando de gente para trabalhar e para lutar, como é que se organizava essa bagunça toda? A resposta foi um pacto. Quase como um contrato social daquela época, sabe? Tudo baseado em lealdade e, claro, na terra. E é aqui que entra a tal da vassalagem. A lógica era bem simples, na verdade. Um nobre mais poderoso, que a gente chama de suzerano, dava um pedaço de terra, o feudo, para outro nobre, o vassalo. Em troca, o vassalo jurava lealdade e se comprometia a lutar pelo seu suzerano. Era uma teia complexa de alianças militares, toda construída em cima da posse de terra. O feudo era basicamente o centro do universo para essa galera, uma unidade que se virava sozinha. E a terra era dividida de um jeito bem específico. Tinha a reserva senhorial, as terras exclusivas do senhor, onde tudo que era produzido ia direto para ele. Depois, os mansos servis, que eram os lotes onde os camponeses ralavam para tirar o próprio sustento e, óbvio, para pagar impostos. E, por fim, as terras comunais, tipo bosques e pastos, que todo mundo podia usar, mas que, no fim das contas, também eram do senhor. Então, toda essa organização da terra era, na verdade, um espelho da estrutura social da época, que era, nossa, extremamente rígida. A sociedade era vista como um corpo, sabe? Onde cada parte tinha uma função que supostamente tinha sido dada por Deus e que não podia mudar, de jeito nenhum. E é muito interessante ver como eles justificavam isso tudo. A ideia principal, defendida pela igreja, era a das 3 ordens. Era basicamente a desculpa perfeita para manter tudo como estava, cada um no seu quadrado, cumprindo o papel que, em tese, Deus tinha escolhido. A divisão era bem clara, saca só? Primeiro, os oratores, o clero, o pessoal que rezava pela salvação de todo mundo. Depois, os belatores, os nobres e cavaleiros que lutavam para defender a sociedade. E lá na base, sustentando tudo isso, os laboratores, os camponeses que trabalhavam para alimentar os outros 2 grupos. E essa comparação mostra bem o abismo que existia entre eles. De um lado, a nobreza, vivendo em castelos, com poder de vida e morte sobre os seus servos. Do outro, os camponeses, sem direito nenhum, morando em cabanas simples e com uma lista de deveres que não acabava mais. Mas como é que isso funcionava no dia a dia? Para a gente entender de verdade o feudalismo, a gente precisa olhar de perto para a vida da galera que sustentava essa pirâmide toda nas costas, os camponeses. E olha, não estamos falando de um grupo pequeno. Cerca de 80% de toda a população da Europa na época era composta por camponeses e servos. O sistema inteiro literalmente dependia do suor deles. A vida de um camponês era regida por uma série de obrigações. A primeira era a corvélia. Basicamente, por alguns dias na semana, o camponês tinha que largar a sua própria roça para ir trabalhar de graça nas terras do senhor. Era um imposto pago com o tempo e esforço físico. Depois, tinha a talha. De tudo que o camponês produzia no seu pedacinho de terra nos dias que sobravam, uma parte bem gorda, às vezes metade, ia direto para o senhor. Agora imagina só o malabarismo para conseguir alimentar a própria família com o que restava. E para fechar o pacote de controle, ainda existiam as banalidades. Precisava moer o trigo?
tinha que usar o moinho do senhor e pagar uma taxa. Assar o pão, forno do senhor, mais uma taxa. O senhor feudal controlava todos os meios de produção e cobrava por cada etapa do processo. Todo esse sistema de dependência e controle nos leva à característica mais definidora e talvez a mais cruel da sociedade feudal: a sua completa falta de mobilidade social. E essa frase resume tudo perfeitamente. Não importava o quão talentosa ou trabalhadora uma pessoa fosse, o destino dela estava selado desde o nascimento. Era o que a gente chama de uma sociedade estamental. O ponto crucial é este: filho de servo, servo seria; filho de nobre, nobre seria. O nascimento definia a profissão, a casa, os direitos, a vida inteira. A ideia de vencer na vida pelo próprio esforço simplesmente não existia nesse mundo. O jogo já começava com as cartas marcadas. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Diante de um mundo caótico e violento, trocar a liberdade por segurança pode até parecer uma escolha lógica. Mas, quando a gente olha para a imensa desigualdade e a falta de esperança desse sistema, será que foi mesmo uma troca justa? Fica aí a provocação. E é isso. A sociedade feudal foi um sistema complexo, cheio de regras e, sem dúvida, muito duro para a maioria das pessoas. Muito obrigado por acompanhar mais este Manual do Caos Histórico. A gente se vê na nossa próxima viagem pelo tempo. Até mais!